O coração de Dom Pedro I está previsto para chegar nesta manhã de segunda-feira em Brasília. Saiba mais com Paola Cuenca. No subsolo do Palácio Itamaraty, uma sala está preparada para receber a mais valiosa peça. Nas paredes, painéis contam um pouco da história da independência declarada em 1822. Ao centro, uma estrutura de cores douradas que lembra um altar, possui o espaço ainda vazio no meio, mas que a partir de terça será preenchido com o coração preservado do primeiro imperador do Brasil. O coração de Dom Pedro I está preservado há 187 anos. Em Portugal, ele não fica exposto para o público. Ele permanece trancado dentro de 5 caixas com chaves diferentes para cada uma delas. Tudo isso guardado dentro de uma igreja na cidade do Porto. Mas neste final de semana, milhares de portugueses puderam ver o coração pela primeira vez. É que antes dele embarcar para o Brasil, ele foi colocado para visitação. A negociação entre o governo brasileiro e o português para fazer o empréstimo do órgão começou ainda em fevereiro deste ano. E a previsão é de que o coração chegue em Brasília na manhã desta segunda-feira. Para o embaixador Gonçalo Mourão, que faz parte do grupo de trabalho sobre o bicentenário no Ministério das Relações Exteriores, a vinda do coração deve ter um significado diferente para cada brasileiro. A palavra é complicada e é delicada, mas é um significado sentimental. É um significado que representa uma parte daquilo que é a herança portuguesa no nosso povo, que é esse afeto, às vezes exacerbado, que nós temos pelas coisas todas, desde as coisas amorosas até as coisas políticas, até as coisas religiosas. Há no nosso país uma exacerbação de afeto e o coração é um símbolo desses afetos todos. Na terça-feira, uma cerimônia no Palácio do Planalto marcará a chegada do órgão. O aparato de 9 quilos deve ser carregado a todo momento pelo chefe da Polícia de Porto. O coração receberá honrarias iguais às da visita de um chefe de Estado. Herdeiros da família imperial, como o deputado federal Felipe de Orleans e Bragança, foram convidados para esse evento. Alan Celos, chefe do cerimonial do Itamaraty, explica que a partir de quinta o coração poderá ser visitado todos os dias, mas é preciso agendar. Prevê-se que nos dias de semana a visitação esteja aberta para as escolas. Então, sobretudo aquelas da rede pública de ensino do Distrito Federal, mais outras escolas que manifestem o desejo de fazer essa visita, pelos mesmos meios disponibilizados para as visitas habituais ao Palácio Itamaraty com a nossa coordenação de patrimônio histórico. Nos fins de semana, a exposição estará aberta também ao público em geral que visita o Palácio. A previsão é de que o coração permaneça no Brasil somente até o dia 8 de setembro, data em que retorna a Portugal. O Ministério das Relações Exteriores não informou o valor gasto na operação de vinda e permanência do coração no país. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que também é descendente de Dom Pedro. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Muito bom dia, muito obrigado. Bom, para a sua família, o que representa essa celebração e, a partir de agora, né, todas as comemorações pelo 7 de setembro? Olha, muito especial esse dia, muito especial essa recepção. Vamos lembrar que isso aqui é mais raro do que passagem de cometa. Então, temos um evento histórico de mais de 200 anos que se repete aqui, uma vinda, uma relíquia que, pelos padrões europeus, isso é muito tradicional, ou seja, é muito normal você ter a ossada e o coração separado e também preservado. E claro, que toda uma visitação e uma conjuntura cultural histórica é preservada dentro do país. Agora, no contexto brasileiro, infelizmente, isso tudo foi destruído. Então, nós perdemos um pouquinho a referência dos fundadores do Brasil, o que eles representavam, o que eles pensavam, o que eles almejavam para o Brasil. E é muito importante a gente estar resgatando isso. Eu imagino que agora seja o início de um bonito e grande resgate aqui para a população brasileira. Pergunta agora dos comentaristas, as perguntas começando por você, Marcelo. Bom dia, deputado. Eu sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, né? Uma cidade que tem tantos vínculos, né, com a monarquia. Eu vejo, por exemplo, São Cristóvão, o bairro Imperial, né?
onde ficava a residência da família imperial. Hoje um bairro degradado, Petrópolis, que tem ainda tantas, né, que é conhecida como a cidade imperial, e que tem lá um museu que acho que poderia ser algo bem mais grandioso, né? Não falta isso no país, né? Não falta essa memória viva de um período que foi o período de formação do Estado brasileiro, né? Um Estado que nós não teríamos, segundo entendem alguns, né? Se não fosse a monarquia, né? É a comparação que se faz com o processo de independência da América Espanhola, que se dividiu em 8, 9 pequenos países. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, muito bem colocado. O nosso patrimônio histórico está completamente esquecido. O Brasil, assim como o Afeganistão, é um dos países que menos usa o seu patrimônio histórico para promover turismo, para promover consciência de brasilidade, para promover de fato uma cultura que tem uma raiz muito bonita. E o que acontece quando você não respeita ou você se esquece do seu passado e das glórias e da beleza que existia da história do Brasil, você não tem futuro. E é exatamente isso que a gente precisa recriar aqui no Brasil. Uma confiança, uma sabedoria de que temos um patrimônio histórico muito importante, que isso vai ajudar a gente a construir um país do futuro. Olha, nem a Rússia, que passou por um período de quase todo o século XX de comunismo, nem a China, que passou também, ainda tem um modelo comunista, praticamente, politicamente falando, eles destroem o patrimônio histórico ou esquecem o patrimônio histórico como ele é feito no Brasil. Então a gente precisa resgatar isso. Então eu acho que é um bom momento, eu diria que é uma pedra fundadora num bonito renascer aqui da nossa cultura e história. Sua pergunta agora, Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Deputado, em 1972, durante a ditadura militar, o Brasil recebeu os restos mortais do imperador Dom Pedro I. Inclusive, houve procissões, o corpo passou aí por procissões em várias cidades, né? Fez uma espécie de turnê pelo país. O senhor vê algum paralelismo? Naquela ocasião comemorava-se 150 anos, né, da independência. O senhor vê certo paralelismo entre a vinda agora do coração de Dom Pedro? Olha, eu não vejo da mesma maneira, porque a família não estava envolvida naquele retorno. E agora sim, agora foi um pedido nosso, né? Foi um pedido iniciado por um ativista que se comunicou com a Nise Yamaguchi, que se comunicou comigo. Então, foi por aí o contexto. Então, não havia uma agenda política de trazer a alçada, de trazer o coração. Isso foi uma demanda de uma parcela da sociedade que quer ver um resgate histórico e acha isso importante. Então, qualquer nuance de vínculo com uma agenda política está completamente derrotada. Não foi isso. Foi uma motivação, uma abertura assim, do próprio presidente, do Itamaraty. Tenho muito a agradecer ao Itamaraty e ao presidente da República por estar reconhecendo a importância de fazer um movimento como esse. E olha, não é todo país que pode celebrar 200 anos de independência. Não é todo país que tem uma história como a do Brasil. Somos únicos, somos diferentes. E é exatamente isso que nos torna um país de destaque. É isso que temos que preservar, é isso que temos que valorizar. Deputado, a pergunta agora é de Roberto Mota. Bom dia, deputado. No seu recente livro, O Império de Verdades, aliás, um livro excelente, o senhor acaba com mitos, como o de que Dom João VI era um líder fraco, né? O senhor mostra que, na verdade, ele foi um estadista corajoso e competente, que, inclusive, ludibriou Napoleão. Que mitos precisam ser derrubados sobre Dom Pedro? Bem, primeiro, que Dom Pedro não foi... Dom Pedro I, obrigado, Alberto, olha, prazer falar com você. Primeiro, Dom Pedro I representava ideais liberais e constitucionais. Ele era uma transição, uma personalidade de transição. Ele defendia com muito vigor
a questão da constitucionalidade, de criar uma Constituição para o Brasil, de ter poderes separados, ou seja, ele está muito avançado na sua visão. Ele não era da visão tradicional, da monarquia tradicional, ele era a personalidade de fazer a transição para um modelo constitucional. E ele não só fez isso no Brasil, como depois, quando foi para Portugal, fez a mesma coisa em Portugal. Então, ou seja, ele repetiu a sua história 2 vezes, só para reiterar o quanto ele era, eu diria que, imbuído dessa ideologia, imbuído de sua missão de constitucionalizar os países, ou ao menos os territórios que ele estava. Ô, deputado, você poderia explicar um pouquinho para a gente, para quem nos acompanha, o que significa esse simbolismo de preservar um coração real por mais de 100 anos, mais de 180 anos, essa exposição, visitação agora ao Brasil? Quais são as lições que Dom Pedro I traz para a gente, a história dele, todas as lutas? Nesse 7 de setembro que a gente acompanha muitas discussões políticas, a expectativa de possíveis atos mais violentos, de ameaça à democracia, dificuldade entre as instituições, os nossos principais poderes. Que avaliação o senhor traz nesse sentido para a gente? Olha, essa tradição de separar o corpo, separar a ossada, preservar a ossada e preservar o coração, é uma tradição muito antiga e vem da cristandade. Tem um grande símbolo e uma palavra que precisa ser resgatada. E eu acho que talvez o Brasil seja o país para fazer isso. Não existe mais até o uso do termo cristandade. Dentro do contexto da cristandade, todos aqueles que eram ungidos pelo Papa, os próprios papas, os reis, aqueles que tinham a unção papal, eles faziam todo o seu indumentário, suas roupas, a sua ossada, seu coração, isso viravam relíquias. Então é isso que é uma tradição da cristandade que precisa ser resgatada, na minha opinião. Eu acho que traria uma visão muito mais profunda do que é o cristianismo, também um vínculo muito maior com a população brasileira, que tem uma ascensão muito grande, uma aspiração muito grande de representar o cristianismo e a cristandade. E eu acho que aqui a gente está com um momento fundamental, muito importante e, claro, é crucial para a nossa civilização. A gente vê o quanto que está crescendo o comunismo na região e eu vejo isso como sendo uma pedra fundadora, dizendo que aqui nessa terra esse tipo de ideologia não vai ter mais. Não quero politizar aqui o tema com relação a isso, mas eu acho que culturalmente, eu acho que o impacto é profundíssimo, exatamente porque ele resgata tradições e rituais da cristandade. Deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Boa semana, até a próxima. Muito obrigado.